Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 98 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 236 e 237 da Consolidação das Leis do Trabalho, que inaugura as considerações legais a respeito da categoria dos empregados ferroviários. Nesse sentido, diz o artigo 236 da Consolidação das Leis do Trabalho que serviço ferroviário é aquele desenvolvido pelo transporte de cargas e passageiros em estradas de ferro abertas ao público, compreendendo também a administração, a construção, conservação e remoção das vias férreas e seus edifícios, obras de arte, material rodante, instalações complementares e acessórias, bem como os serviços de telegrafia, telefonia e funcionamento de todas as instalações ferroviárias. Há que fazer uma separação neste texto do artigo 236 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é o objeto dessa nossa aula de número 98 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Importante alinhavar que serviço ferroviário é aquele desenvolvido pelo transporte de cargas e passageiros em estradas de ferro abertas ao público. Portanto, tanto o transporte de cargas quanto de passageiros que utilize uma ferrovia é considerado serviço ferroviário desde que esta estrada de ferro seja aberta ao público. Caso contrário, se for uma estrada de ferro particular fechada ao utilizar público, não será considerado serviço ferroviário o desenvolvido pelo transporte de cargas e até de passageiros nestas estradas de ferro particulares e fechadas ao público. Outro ponto que gostaríamos de apresentar a vocês nesse nosso estudo do artigo 236 da Consolidação das Leis do Trabalho é que, ao contrário do que muitos pensam, serviço ferroviário, trabalhador ferroviário, empregado ferroviário, não é só aquele que desenvolve suas atividades voltadas
aos trens propriamente ditos, mas também aquele que se agita na administração das ferrovias, na construção, conservação e remoção das vias férreas e de seus edifícios, as obras de arte, material rodante, instalações complementares e acessórias, bem como aqueles que se agitam no serviço de telegrafia, telefonia e funcionamento de todas as instalações ferroviárias. Importante ainda apresentar uma questão que, como nós vimos no caso da datilografia, hoje os serviços de telegrafia e até de telefonia estão sendo deixados de lado e substituídos por operadores de aparelhos, computadores nas instalações ferroviárias. Portanto, quase hoje não se tem serviço de telegrafia e de telefonia nestas unidades, estando eles sendo desenvolvidos através de sistemas computadorizados, com digitação e envio através de e-mail ou outros sistemas modernos de transmissão de dados. Portanto, a telegrafia e a própria telefonia nas instalações ferroviárias é hoje muito mitigada, servindo apenas e tão somente àquelas regiões onde não há a possibilidade de transmissão de dados através da internet. Diz o artigo 237 da Consolidação das Leis do Trabalho que o pessoal que desenvolve as tarefas que nós discriminamos agora no estudo do artigo 236 consolidado fica distribuído nas seguintes categorias. A primeira delas seria a dos funcionários de alta administração, chefes e ajudantes de departamento e seções, engenheiros residentes, chefes de depósito, inspetores e demais empregados que exercem funções administrativas ou fiscalizadoras. Vem em nosso socorro o artigo 237 da Consolidação das Leis do Trabalho para comprovar a assertiva que fizemos quando estivemos a estudar o artigo 236 consolidado, de que não só aqueles indivíduos que trabalham diretamente com as composições dos trens, os maquinistas, ajudantes, e toda aquela gama de funcionários que se agita cotidianamente durante as viagens, tanto no transporte de cargas quanto no transporte de passageiros, são considerados como empregados ferroviários, mas também aqueles que desenvolvem seus mistérios profissionais à parte das composições dos trens. Portanto, os funcionários de alta administração, chefes e ajudantes de departamentos e seções, engenheiros residentes, chefes de depósito, inspetores e demais empregados que exercem funções administrativas ou fiscalizadoras são também considerados empregados ferroviários para os fins da consolidação das leis do trabalho. Estão aglomerados numa única categoria, que é esta que acabamos de discriminar.
A segunda categoria, e que também vem de encontro a essa assertiva de que não só os trabalhadores nos trens são considerados ferroviários, é aquela dos trabalhadores em lugares ou trechos determinados que exijam atenção constante. Pessoal de escritório, turmas de conservação e construção de vias permanentes, oficinas e estações principais, de novo aqui os telegrafistas, pessoal de tração, lastro e revisitadores. Portanto, todas essas categorias profissionais de trabalhadores em lugares ou trechos determinados que exijam atenção constante, ou pessoal de escritório, ou turmas de conservação e construção de vias permanentes, oficinas e estações principais, telegrafistas, que hoje nós já vimos que estão sendo substituídos pelos digitadores e operadores de aparelhos computadorizados, pessoal de tração, que é aquele pessoal que se agita carregando e descarregando os vagões ou ainda tracionando os mesmos para a composição, lastro e os revisitadores estão na categoria número 2, prevista neste artigo seletista. Ainda temos a categoria pertinente àqueles funcionários que trabalham na equipagem de trens no geral. Portanto, na equipagem dos trens em geral, para fins de que os mesmos continuem a funcionar normalmente e que tenha a aparelhagem suficiente para a sua movimentação cotidiana, diz o artigo 237 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estarão agrupados em uma categoria de trabalhadores especial. E a quarta categoria de trabalhadores que exercem suas funções no serviço ferroviário é a do pessoal de trabalho intermitente ou de pouca intensidade, embora se estabeleçam de forma prolongada nos locais de trabalho, os vigias e pessoal das instalações do interior, inclusive, novamente, os telegrafistas. Embora, como já alertamos diversas vezes nesta nossa aula, estejam os mesmos em extinção. Portanto, aquele pessoal de trabalho intermitente, ou seja, aquele pessoal que desenvolve suas atividades eventualmente ou num sistema de pouca intensidade, embora estejam estabelecidos de forma prolongada nos seus locais de trabalho. A princípio, nós temos que alertar que o pessoal de trabalho intermitente ou de pouca intensidade, ele não tem um local fixo para exercer sua função profissional. Ele fica circulando na via férrea para exatamente solucionar os problemas que acontecerem. Ainda que esse pessoal se estabeleça de forma muito prolongada em determinado trecho da ferrovia, ele estará adstrito a esta categoria número 4, que reúne não só a eles, mas também os vigias e pessoal das instalações do interior. Então, quando a instalação da estação ferroviária for localizada em uma região interiorana e
os vigias e o pessoal destas estações estará agrupado ao pessoal de trabalho intermitente ou de pouca intensidade, ainda que eles estejam estabelecidos de forma prolongada em seus locais de trabalho. Por exemplo, é o caso de haver uma destruição de parte do sistema ferroviário. Esse pessoal de trabalho vai se dirigir a esta localização onde houve a destruição da via férrea e vai ali de forma intermitente ou de pouca intensidade, quer dizer, em períodos curtos, ainda que o trabalho seja prolongado pelas condições da recuperação desta via férrea, ele vai lá e vai conseguir recuperar essa via férrea. Também o caso dos vigias e do pessoal das instalações do interior estarão todos agrupados nesta categoria 4 dos trabalhadores empregados considerados como ferroviários. Inclusive, nesse pessoal das estações do interior estarão também inseridos os telegrafistas ou digitadores nos equipamentos computadorizados modernos que vieram a substituir de maneira muito mais ágil aos telégrafos. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 98 a respeito dos artigos 236 e 237 da Consolidação das Leis do Trabalho, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a vocês todos pela presença nestas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais que aqueles que ainda não o fizeram se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atitudes simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter rígido esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, para que possamos completá-lo ao final do nosso estudo e no sentido também de transmitir as informações aqui arregimentadas ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.